E aí, vamos falar hoje de uma das histórias mais fundamentais do livro de Gênesis. É uma história sobre uma promessa, mas não uma promessa qualquer. É uma daquelas que soa totalmente impossível, sabe? Feita para um casal que já tinha, assim, passado e muito da idade de ter filhos. E essa é a grande questão que vai guiar tudo aqui. Pensa só. De um lado, uma promessa divina, gigantesca. Do outro, a dúvida humana, que é super compreensível, né? O que acontece na cabeça de alguém quando ouve algo que parece impossível? É isso que a gente vai explorar. Bom, então vamos conhecer nosso protagonista. O nome dele é Abrão. E a primeira coisa, a primeiríssima coisa que a história faz questão de nos mostrar é a idade dele, 99 anos. E olha, isso não é só um detalhe, não. Esse número, ele é a chave para a gente entender o peso, a aparente impossibilidade de tudo que vai acontecer a seguir. É aí nesse cenário que Deus aparece para o Abrão. E a conversa já começa com uma declaração de peso. Não é um pedido, não é uma sugestão. É uma afirmação de autoridade que já deixa bem claro quais são os termos do jogo. Poder divino de um lado e do outro, a exigência de fidelidade e integridade. O que está sendo colocado na mesa aqui é o que a gente chama de aliança. E é super importante entender o que isso significa. Não é um contrato de negócio, sabe? É um pacto sagrado. Um compromisso muito, muito profundo, com promessas e responsabilidades dos dois lados. É basicamente a fundação de toda essa história. E as promessas dessa aliança? Olha, elas são monumentais. Primeiro, Abrão vai ser pai de muitas nações. Segundo, da linhagem dele vão sair reis. Terceiro, os descendentes dele vão herdar uma terra. E quarto, uma relação eterna com Deus. Agora, imagina ouvir isso tudo com 99 anos e sem nenhum filho. Soa, no mínimo, extraordinário. E para marcar o começo dessa nova fase, dessa nova realidade, a própria identidade de Abrão e da esposa dele, Sarai, é transformada. Abrão vira Abraão, que significa pai de muitos, e Sarai vira Sara, que significa princesa. Esses novos nomes não são um detalhe simbólico, não. Eles são uma declaração do destino que foi prometido para eles. E quando a gente acha que não podia ficar mais incrível, a promessa fica ainda mais específica e chocante. Deus diz para Abraão que Sara, a esposa dele, que também já era bem idosa, ia dar à luz um filho. E não era um filho qualquer, não. Seria o filho que ia começar toda essa linhagem de nações e reis. Tá, e qual é a reação de Abraão ao ouvir isso? A história conta que ele caiu com o rosto no chão e riu. Mas calma, não é aquele riso de alegria, de comemoração. É o riso da incredulidade. É aquele riso de quem ouve uma coisa tão absurda, tão fora da realidade, que a única reação possível é pensar: sério? Como é que isso vai acontecer? Bom, uma promessa desse tamanho todo precisava de algo para selar o acordo, né? Uma marca. Uma marca física permanente que servisse de lembrete constante desse pacto. A aliança não podia ser só uma ideia, uma coisa abstrata. Ela precisava ser, literalmente, marcada na pele. E esse sinal físico é a circuncisão. E aqui é bem importante entender que, nesse contexto, o foco não é médico, e sim totalmente simbólico. Era um sinal visível para sempre, na própria carne, do acordo que foi feito entre Deus e o povo de Abrum. E as regras para esse sinal eram bem claras. Todos os homens da casa de Abraão, sem exceção nenhuma, ele mesmo, o filho dele Ismael e até os servos, todos eles tinham que carregar esse sinal. Isso só reforça a ideia de que a aliança não era só com uma pessoa, mas com uma comunidade inteira, mudando a identidade de todo mundo ali. A história, então, dá um pulo para outro momento. Agora, imagina a cena. Abraão está lá, perto da sua tenda, no maior calor do dia, e, de repente, aparecem 3 visitantes misteriosos. Ele não faz ideia de quem são, mas a hospitalidade dele é imediata. Ele corre para receber, oferece água, descanso e já manda preparar uma refeição daquelas. E aí, no meio da refeição, um desses visitantes repete a mesmíssima promessa que Abraão já tinha ouvido. Só que dessa vez tem uma diferença fundamental. Sara está dentro da tenda, escutando a conversa toda. A promessa agora deixou de ser um segredo entre Abraão e Deus. Ela se tornou pública. E só para a gente não esquecer o quão pesada é essa promessa, o texto faz questão de lembrar a idade da Sara, 90 anos. Do ponto de vista biológico, a chance de ter filhos era uma porta que já tinha se fechado, há muito tempo.
É exatamente esse choque entre a realidade física e a promessa divina que prepara o terreno para a reação dela. E assim como o marido, a reação da Sara é rir. Só que o riso dela é diferente. É um riso interno, escondido. É um riso meio cínico, sabe? Baseado na realidade dela. Ela pensa com ela mesma: depois de acabada desse jeito e com meu senhor já velho, eu ainda vou ter esse prazer? É a dúvida humana na sua forma mais pura, mais honesta. E aqui a história tem uma virada. O visitante, que nesse ponto é identificado como o Senhor, simplesmente expõe o pensamento secreto da Sara. Aquela dúvida que era só dela, interna, vira um confronto público. E o mais interessante, a pergunta não é feita diretamente para ela, e sim para o Abraão, o que deixa o clima ainda mais tenso. Sara, claro, fica com medo e nega na hora. Eu não ri, mas a resposta vem direta, final. Não, você riu sim. Esse diálogo curtinho e tenso mostra de um jeito brilhante que o visitante sabe de tudo. Não dá para esconder a dúvida. O riso, um ato tão humano, foi visto, foi ouvido, foi compreendido. E a cena termina com essa pergunta. Uma pergunta retórica, feita pelo visitante. É uma pergunta que não serve só para repreender a dúvida da Sara, mas que na verdade resume o tema da história inteira. É uma questão que ecoa até hoje, nos fazendo pensar sobre os limites entre aquilo que a gente acha que é possível e o verdadeiro poder de uma promessa.